Saudações camuflados, Camaleão aqui. No vídeo de hoje eu trago mais notícias e novidades do mundo Pokémon pra vocês. Já vai deixando aquele seu super like, bora lá para as novidades. Bom, vamos começar com o Pokémon Evoluções, que nos revelou algo que já era imaginado que uma hora ou outra iria acontecer. O Pokémon Kadabra foi mostrado no episódio da série Evoluções essa semana. O episódio The Show revela uma história sobre Lugia na região de Johto. E durante uma festa, podemos ver o Pokémon Kadabra por lá. Agora, por que isso é relevante? Por que isso é notícia? Para quem não sabe, Kadabra não é mais impresso como carta TCG desde a expansão Skyridge, em 2003. Isso pode ser o resultado do desejo da Nintendo e da Pokémon Company de evitar novos processos de Uri Geller em relação à sua afirmação de que Kadabra é uma paródia dele. Em resumo, Uri Geller entrou em uma guerra contra a Nintendo e a Pokémon Company no passado, já que Kadabra pode ter sido baseado em sua imagem. Não só isso, o nome de Kadabra no Japão é Ungetter, o que fermentou ainda mais a situação. A limitação com Kadabra se expandiu em toda a franquia, principalmente no anime Pokémon, que desde 2005 o Pokémon não aparece mais na série, exceto uma pequena aparição no filme do Kyurem. Ou seja, Kadabra só aparecia nos jogos core da franquia. Mas depois de tantos anos, em 28 de novembro de 2020, Geller lançou um pedido de desculpas no Twitter, anunciando que ele permitiria que a Nintendo imprimisse cartas de Kadabra novamente, alegando que ele recebia diversas mensagens de fãs pelo mundo todo e um familiar dele disse que gostava muito do Pokémon. E aí isso tocou ele de alguma forma e ele acabou cedendo. Porém, muitas pessoas acreditam que ele passou a não ganhar mais nada com o Pokémon, já que a própria Pokémon Company deixou de usar da imagem deste Pokémon. Ou seja, por não ganhar nada, decidiu liberar a imagem. Vale lembrar que aqui é meramente especulação. Ainda assim, foi legal ver esse Pokémon aparecendo, e eu acho que isso abre aí possibilidades para o Pokémon em breve aparecer também no anime Pokémon. Quem sabe aí uma captura futura do Go. Falando no anime, Pokémon conta com seu último episódio do ano essa semana. O episódio 94 traz Ash e Alistair resolvendo uma situação peculiar com o Gengar do Ash, no qual o Ash quer que este Pokémon atinja a forma G-Max. Vamos conferir ao vivo, sexta-feira, véspera de Natal, às 6h55 da manhã, lá no Roxinho. Vale lembrar que dia 31 de dezembro não teremos anime Pokémon e no dia 7 de janeiro de 2022 também não vamos ter transmissão do anime Pokémon lá no Japão. O anime retorna no dia 14 de janeiro no mesmo horário, 6h55 da manhã, horário de Brasília. Falando em anime Pokémon, a situação se estica aqui com o anime no Brasil. Pois é, Camaleão, como é que ficou a situação do anime no Brasil? Bom, em relação aos dubladores, não temos tantas informações ainda. Eu pretendo fazer um vídeo até janeiro de 2022 aqui com o Ligusta, pra gente conversar um pouquinho mais sobre a dublagem. Mas saiba que, aparentemente, Pokémon Jornadas está limitado agora apenas para o Netflix e não teremos mais episódios no Cartoon Network. Bom, aparentemente Pokémon abandonou de vez o canal fechado do Cartoon Network e agora fica apenas com Netflix. Pelo menos a série Jornadas. Os primeiros episódios dessa nova temporada já foram dublados e adicionados ao Netflix nos Estados Unidos em setembro, mas chegam no Brasil a partir do dia 28 de janeiro de 2022. Vale lembrar que lá nos Estados Unidos, a série já conta com mais episódios dos que serão lançados aqui no Brasil. Porém, a gente sabe que provavelmente Pokémon tem uma agenda um pouco mais lenta com o Brasil e, consequentemente, Netflix deve acabar obedecendo isso. Ainda assim, a expectativa é que, quem sabe no futuro, todas as sagas do anime cheguem ao Netflix. Pokémon Jornadas de Mestre será a primeira saga a não ser exibida no Cartoon Network desde a estreia do anime no canal, em 1999. Pokémon Unite recebeu uma pequena atualização que adiciona umas coisas ao jogo. Pokémon Unite recebeu uma pequena atualização que adiciona uma variedade de coisas ao jogo. Primeiro, Pokémon Dragonite agora está disponível para compra na loja do game. Em seguida, há uma nova Halloware disponível, incluindo uma skin para o Snorlax, que está custando aí 1.539 gems, até o dia 26 de dezembro, quando ela vai mudar para 2.199, então aproveite essa promoção. Além disso, teremos skins para Dragonite, Blastoise, Garchomp e Gardevoir, Mamoswine, custando aí cerca de 400 gems. Também teremos aí um Battle Pass, que está ativo e vai até janeiro de 2022.
Então, não esquece de passar no Pokémon Unite. Já Pokémon Legends Arceus trouxe novidades nessa última semana com revelação de novos personagens. No trailer podemos ver a Jinko Guild, um grupo que não são nativos de Hisui, mas servem como mercadores que vendem itens para os jogadores durante o modo história. Além disso, tivemos Adan e Irida, que vão desenvolver uma espécie de contraponto na história, no qual são grupos que possuem ideais diferentes um do outro. Mais informações você confere no vídeo dedicado ao assunto no izinho que está aí em cima. Pokémon Legends Arceus chega dia 28 de janeiro de 2022 para o Nintendo Switch. Por fim, Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl e a frustração dos japoneses com falas do produtor dos jogos, Junichi Masuda. Bom, você deve conhecer Junichi Masuda, que é um dos produtores dos jogos Pokémon. Não é de hoje que Masuda é alvo de críticas pelos fãs. Acredito que tudo isso começou mesmo com mais força após os remakes de Ruby e Sapphire, no caso Omega Ruby e Alpha Sapphire. Isso porque Masuda irritou os fãs ao dizer que não colocar a Batalha da Fronteira nos jogos foi algo completamente pensado, já que na visão dele, crianças naquela época não jogariam esse modo, justamente porque elas gostam de jogar vários jogos. Além disso, elas eram super atarefadas, então ele acabou decidindo por retirar esse modo e isso frustrou muitos fãs. Daí em diante, entra jogo, sai jogo, Masuda virou um alvo de críticas dos fãs. As maiores foram recentemente com Sword and Shield, com a decisão de cortar a National Dex ao custo de melhorar a qualidade dos jogos, mesmo os fãs não concordando com a decisão. Bom, agora a Game Freak e Junichi Masuda estão trabalhando nos jogos Legends Arceus, porém Masuda ficou encarregado de supervisionar os remakes de Diamante e Pérola, Brilliant Diamond e Shining Pearl, mesmo o game ficando na mão do estúdio Ilka, que produziu o jogo. A questão é que desde os trailers, boa parte dos fãs voltaram a criticar não só Masuda, mas a Game Freak, por terceirizar a produção do remake. Tudo foi piorando conforme os trailers iam saindo, já que a cada trailer o jogo parecia mais fiel e não tão atrativo e inovador como os fãs queriam. Mas o iceberg mesmo foi no lançamento dos jogos, aonde vieram recheado de bugs. Bugs que, inclusive, estavam presentes até mesmo na versão original dos jogos. Pois é, a enxurrada de críticas levava principalmente ao ponto de que a Game Freak não delegou o remake para ter o mesmo foco e o carinho que ela poderia ter com o jogo, mas apenas para baratear e ganhar tempo com Legends Arceus. Na nossa comunidade, as críticas foram bem ácidas, mas no Japão não foi diferente. Os japoneses começaram a puxar entrevistas antigas de Junichi Masuda, no qual ele falava sobre o tempo de desenvolvimento de um jogo e a qualidade do jogo. Primeiro, um site Pokémon no Japão, feito por fãs, levantou um post de Masuda em seu blog oficial em 2009, sobre o lançamento dos jogos Heart Gold e Soul Silver, no caso os remakes de Gold e Silver. No post, Masuda comenta sobre o lançamento dos jogos Platinum na Europa e como os jogos estão sendo aproveitados pelos jogadores. Porém, ele comenta que trabalharam muito para desenvolver os remakes de Gold e Silver, e ele enfatiza a demora que o jogo levou para ser produzido, e por isso o game estava incrível. Mas aí, por conta de terem ressuscitado esse post de Masuda, o site acabou colocando também em questão o porquê a Game Freak não tem mais o mesmo empenho, seja para produção, enfim, ou até mesmo a demora para criar um jogo e manter certas qualidades. E deixam ali, um comentário de tristeza pelo desleixo da franquia. Para piorar a situação, os leitores ressuscitaram uma entrevista de Masuda em 2014 para a revista Famitsu sobre o tempo de desenvolvimento dos jogos e a qualidade. Na entrevista, Masuda cita que desenvolver jogos em um ritmo acelerado vai contra a qualidade de um jogo. E quanto mais tempo você gasta, melhor é a qualidade do jogo. Porém, ele também faz uma reflexão sobre o tempo que se leva para produzir contra a era dos jogadores. Ou seja, ele se pergunta se vale a pena passar tanto tempo para criar um jogo, levando em conta que o público sempre vai mudando e, obviamente, a tecnologia, enfim, tudo vai avançando. Ele ainda levanta um exemplo, que se o período de produção de um jogo for decidido para 1 ano,
Então, que eles façam o melhor que puder nesse 1 ano. Apesar das falas conscientes de Masuda, os internautas não perdoaram e levantam novas críticas ao produtor, questionando novamente a ideia de terceirizar os remakes e as decisões na 8ª geração com Pokémon Sword and Shield, e levantando novamente a hipótese de que os remakes de Diamante e Pérola foram extremamente acelerados e mal feitos apenas para cumprir uma agenda, perdendo o padrão que Pokémon possuía. Ou seja, nos comentários, inclusive, é bem comum você ler o que a gente comenta por aqui. O jogo, independente de ser muito bem feito ou muito mal feito, será vendido da mesma forma. E na opinião de vocês, o que vocês acham dos jogos? Eles devem ou não ter mais tempo de desenvolvimento? Uma coisa é inegável: jogos acelerados em sua produção perdem a qualidade. Porém, é inegável que mesmo um jogo relaxado da franquia Pokémon ainda vai gerar milhões de dólares ao bolso da Pokémon Company. Quero saber a sua opinião e esse foi mais um Plantão Rotom com as novidades que nós temos aqui para o finalzinho de 2021. Bom, pessoal, também quero agradecer a todo mundo que acompanhou o canal esse ano. Esse ano foi um ano muito decisivo para mim. Muitas coisas mudaram e continuam mudando. Inclusive, cai aí um pouco para minha ausência aqui no canal, mas eu não vou abandonar vocês. Bom, eu não quero abandonar vocês. Então, continue em 2022, espero o carinho e a atenção de vocês, e quero só agradecer mesmo todo mundo que, enfim, contou aí com o canal nesse ano para ficar informado, beleza? Um forte abraço, muito obrigado por tudo, e a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Fui!